Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku. Eu sou o Lucas e está começando mais um vídeo aqui hoje, galera. Hoje eu vou estar falando, um pouquinho sobre a parada do canal. A gente vai ter uma parada temporária, mas eu não quero que esse seja o foco do vídeo em si, Eu queria trazer um vídeo antes da parada bem especial. Então eu vou estar falando a respeito de sociedade e como a gente deve refletir mais, a gente deve pensar mais, a gente deve se questionar mais para que a gente possa fazer alguma diferença dentro da sociedade, Então, como eu falei, essa é uma parada temporária, eu pretendo voltar, tá? Eu vou dar como data limite o domingo de dia 6 de setembro, Eu posso voltar antes, não se preocupem, às vezes pode acontecer de eu não ficar esse tempo todo parado, Mas a data limite é essa, então nessa data eu com certeza vou voltar, entendeu? Então já é garantido. O que eu queria também fazer, antes da gente prosseguir com esse vídeo que eu vou falar sobre reflexão, sobre sociedade e tudo, eu queria comentar um pouquinho aqui a respeito de alguns parceiros do canal, Eu queria estar agradecendo ao Rick Senpai, que ele sempre deu um apoio muito grande aqui pro canal, Sempre deu um suporte bem bacana, então eu vou estar deixando o link do canal aqui no card, tá? Você pode estar conferindo lá, que é o Rick Music, tem vários covers interessantes lá, então dá uma passadinha lá e se inscreve. E eu também queria recomendar o canal Tom e Jesus, que o mano de lá, o Samuel, ele me deu uma força bem grande, Ele fez um vídeo falando a respeito aqui do canal, então eu vou estar deixando aqui no card também o canal dele. Você pode estar passando lá e se inscrevendo no canal dele, fala sobre autismo, fala sobre muitas coisas interessantes. Então dá uma passadinha lá e se inscreve também. E eu também queria agradecer o Crydark e o Speech também, que já são parceiros aqui do canal já há muito tempo. Então eu agradeço os dois por todo o suporte também. Bom, galera, então vamos ao vídeo. Eu vou usar o Gatchaman Crowds, para falar um pouquinho a respeito disso, No Gatchaman Crowds, tem uma parte que o Yuruji, ele questiona, sobre o porquê ou pelo que a gente está lutando, Que ele perdeu um irmão na guerra e ele comenta isso. Ele fala: nesse momento eu percebi por que eu estava lutando na guerra, Pelo que eu estava lutando na guerra. Quer dizer, eu perdi meu irmão, mas por que motivo, Por que aconteceu isso? E o Gatchaman Crowds Insight, ele aborda muita coisa como clima, Ele bota como clima, mas na verdade é meio que a opinião pública, A opinião de todo mundo. O clima dentro de Gatchaman Crowds é praticamente o que se refere à opinião pública, Então a gente tem que parar para poder analisar e pensar, sem seguir cegamente algo, porque quando a gente segue, algo cegamente, assim, dessa forma, sem se questionar, a gente começa a perder a nossa personalidade para poder agir de acordo com algo que a gente acredita, A gente tem medo, às vezes, de agir de acordo com os nossos ideais devido à opinião pública, devido ao clima, Devido à maioria das pessoas pensarem diferente de você. Então, às vezes, a gente tem muito medo de pensar com a nossa própria cabeça e acaba se deixando levar pelo clima, pela opinião pública, Tem uma parte muito importante desse anime, Como eu falei, já falei diversas vezes aqui no canal que eu me identifico muito com o personagem Rin Nomiya, que ele é um criador ali de um aplicativo e tal, Assim como eu criei o jogo Creepypasta Land de terror, e eu sempre produzo conteúdo pro canal e tal, e às vezes ele é questionado sobre isso, Mesmo tendo criado uma coisa boa pra humanidade, ou de querer dar o poder dos crowds para as pessoas, Então tem uma parte que ele acaba sendo influenciado pelo clima, Você vê que aparecem os kills ali, que eles são os bichinhos que eles meio que obrigam, meio que forçam a pessoa a seguir a opinião pública, E se a pessoa pensar diferente, eles eliminam a pessoa. Então ele começa a se deixar levar porque aquilo era confortável, sabe? Ele se sente reconfortado fazendo parte de algo. Então ele se deixa levar por isso, E ele acaba se tornando uma pessoa sem pensamento próprio, ele acaba se deixando levar pelo clima. E aí o X, que é a inteligência artificial que ele criou, que é o computador dele, ele fala: Rui, só você pode tomar a decisão por si próprio, Então essa parte, cara, é uma parte muito fenomenal, porque o Gatchaman Crowds Insight, ele sempre reforça isso, de você tomar suas decisões, Você ter essa importância de pensamento, você pensar por si próprio, não acreditar em tudo que dizem pra você pelo WhatsApp, pela mídia, ou que seja um amigo, ou que seja um político, ou qualquer coisa do tipo, Às vezes a gente sempre deixa se levar por isso tudo, cara, e a gente para de raciocinar. Esse que é o problema. Você tem que ir lá e pesquisar. Não, eu vou pesquisar por que isso aconteceu, por que ele falou isso. Vamos lá, teve interesse político nisso, Por que ele está dizendo isso? Vou raciocinar bastante, entendeu? Vou questionar bastante o que está acontecendo aqui. Porque, cara, infelizmente, infelizmente mesmo, a situação atual do Brasil, a polarização política,
ela é um problema que é causado pelo clima, né? Assim como o engajamento Crowds Insight é um problema que é causado pela opinião pública, né? A gente ficou polarizado sem motivo nenhum. As pessoas brigam, se destroem, se xingam sem motivo nenhum, porque os outros pensam assim, né? Porque todo mundo tá agindo dessa forma. Aí a pessoa começa a agir também. Então não tem diálogo, cara. Por que você não se questiona a respeito de algo que traz um diálogo, traz dados sólidos, né, para um debate, para uma discussão? Você quer falar sobre política? Vamos falar. Eu tenho vários dados aqui, né? Vamos refletir como pessoas civilizadas. Vamos parar de ficar xingando simplesmente, ou usando apelidinhos, usando brincadeiras idiotas ou memes para poder designar quem tem uma opinião diferente da minha porque não concorda com a minha, né? É claro que meme de vez em quando é até engraçado, né? Mas você usar isso dentro de uma discussão séria sobre política não tem cabimento, entendeu? Eu vejo que você tem que ter a parte legal, né? Você tem que ter a parte engraçada, mas você também tem que ter a parte séria. Quando a gente tá falando sério, né, a gente não tem como usar meme ou qualquer coisa do tipo. Então eu, pelo menos, vejo dessa forma. Então, assim, uma das maiores reflexões, né, que o Gatchaman Crowds Insight traz pra gente é que o vilão de fato não é o Gelsadra, né? Não é o alienígena que tomou a decisão de acordo com o que o clima queria, o que a opinião pública queria. O vilão não são os kills que forçavam as pessoas a seguir a opinião pública. O culpado disso tudo foi quem criou a opinião pública, que fomos nós, foram as pessoas, entendeu? Então o Gatchaman Crowds Insight ele traz pra gente que se a gente parar de pensar, né, se a gente parar de raciocinar, se questionar a respeito de tudo que acontece no mundo, né, se você não fizer o seu papel na sociedade, pelo menos procurar estudar o que está acontecendo, refletir, né, e dar a sua opinião com embasamento em dados, em coisas científicas, né, você simplesmente não está cumprindo o seu papel com a sociedade, cara. Você está se deixando levar pelo clima, pela opinião pública, e isso ajuda a destruir a sociedade, infelizmente. Entendeu? Então a culpa o maior culpado de tudo no Gatchaman Crowds foi o povo do Japão, que se deixou levar pela opinião pública, entendeu? E parou de raciocinar. No final, os Gatchaman, eles inclusive trazem essa reflexão. Eles fazem, ó, a gente vai ter uma votação aqui agora, só que a gente vai deixar um mês essa votação aberta, porque as votações estavam sendo todas rápidas e todo mundo ia de acordo com a opinião de todo mundo, entendeu? Então ele falou, a gente vai deixar um mês em aberto para vocês refletirem, para vocês pensarem com suas cabeças sobre o que vocês querem de fato, entendeu? Porque, cara, não tem como, entendeu? Você se deixa levar, já era, acabou. A partir do momento que você se deixa levar, acabou. A Tsubasa também traz um questionamento bem interessante, né? Que ela fala assim, nós nos deixamos levar pelo clima e não percebemos o quanto a situação está horrível, entendeu? Muitas das vezes a gente se cega, a gente blinda os nossos olhos, né? A respeito de o que está acontecendo, porque a gente não quer dar o braço a torcer, a gente não quer procurar estudar, a gente não quer procurar refletir. A sua opinião está certa e pronto, você não desconstrói a sua opinião para reconstruir ela. E isso é importante, você desconstruir a sua opinião, entendeu? Procurar entender o que está rolando de fato para poder refletir e reconstruir essa opinião com mais estrutura, com mais base, com mais dados científicos, com mais recursos, entendeu? Então é importante, cara, a gente não se deixar levar pelo clima. A Tsubasa falou isso e é extremamente importante. Ela falou, nós nos deixamos levar pelo clima e não percebemos o quanto a situação está horrível, entendeu? E o Gelsadra traz um outro questionamento, por que não percebemos? E aí a Tsubasa fala, provavelmente uma das frases mais legais do anime, né? Porque todos concordavam conosco e assim nós nos sentimos seguros. Entendeu? Quando você fala de opinião política, né, e xinga alguém, e aí vem mais 10 ou 50 pessoas concordarem com você, com seu xingamento, com a sua ofensa, você se sente seguro porque todo mundo concorda com você. E aí, a partir desse momento, você parou de raciocinar, porque a sua opinião só depende dos outros, entendeu? A sua felicidade, o seu entender, a sua opinião, ela tá dependendo do que os outros pensam, do que os outros acreditam, né? Então, quando as pessoas concordam com você, você se sente reconfortado, entendeu? Você fala assim, eu não preciso pensar em mais nada porque eu tô certo, as pessoas concordam comigo. Então, cara, reflexão, é uma coisa extremamente importante, entendeu? Eu só quero isso de vocês, eu quero que vocês pensem, reflitam, né? Procurem estudar, procurem ter embasamento em tudo que vocês fizerem na vida, tá? A reflexão e o questionamento são coisas básicas pra tudo, né? Não pensa pela cabeça dos outros, não vai pela opinião dos outros, ouve a opinião dos outros, mas cria a sua opinião em torno disso, tá? Porque no final a conclusão que ele chega, né, o Gelsadra traz mais um questionamento, ele fala, e como percebemos o nosso erro? Aí a Tsubasa fala, ficando sozinhos para refletir.
Porque a partir do momento que você acredita nos outros, você ouve os outros, você segue tudo que os outros falam, você não vai ter sua opinião, você simplesmente vai ouvir o que tá todo mundo dizendo. Então a gente tem que parar, né, sozinho e refletir, né? Estudar, buscar dados, buscar informações, mas refletir sozinho, com a sua própria cabeça, entendeu? E só pra finalizar, né, eu vou mencionar aqui minha diva aqui, que é a Hajime, cara, desse anime, que é uma inspiração pra vida toda, que é uma personagem com amor próprio quase que absoluto, né? E nessa segunda temporada, que ela tem um teor mais político, né, ela não foca tanto assim nos personagens como um único organismo, mas sim como uma sociedade, né? Ela mesma fala, chegará um dia em que nós nos tornaremos um só. Ela fala que esse dia não é hoje, mas um dia, né, vai chegar um dia em que nós nos tornaremos um só. E para isso acontecer, a gente tem que ter individualidade, a gente tem que ser nós mesmos, sabe? A gente tem que ter a nossa personalidade, a gente tem que ter amor próprio, a gente tem que pensar com a nossa cabeça, não se guiar pelas opiniões alheias, entendeu? E para isso, a gente precisa disso tudo, entendeu? E um dia a gente vai conseguir uma sociedade perfeita se cada um fizer o seu papel de buscar isso, entendeu? Buscar essa concordância, entendeu? A gente pensa diferente, isso é normal. A gente vai discordar muitas vezes, mesmo fazendo toda essa reflexão e todo esse questionamento, a gente vai discordar em algum ponto, entendeu? Então, é o debate civilizado, né? A discussão, o amor, que vai trazer o consenso entre duas opiniões diferentes e tornar o mundo um lugar melhor, cara. Entendeu? Então, a Hajime, ela é essa personagem perfeita, ela fala... nesse momento, né, ela respeita a opinião de geral, perguntam em quem que ela vai votar nas eleições, ela fala que é segredo e tal, que é as eleições, porque ela não quer influenciar a cabeça dos outros, entendeu? E ao mesmo tempo, ela percebe que, de certa forma, não vai ter como discutir, né? A respeito de política, porque as pessoas estão blindadas, não tem como ouvir o que você tem a dizer a respeito de política, independente de que você fale, né, de qual lado você segue ou qual lado você acredita, né, não vai ter como a pessoa te ouvir se você não provocar uma reflexão na pessoa, entendeu? Então é extremamente importante causar essa reflexão, e essa frase da Hajime é maravilhosa, mas chegará o dia em que nós nos tornaremos um só, cara, né? E a Tsubasa também no finalzinho ela fala: eu também tinha medo de ficar isolada, medo de me sentir diferente de todo o resto, mas esse medo me impede de evoluir. Eu vou pensar por mim mesma. Ela fala isso, cara, e tipo assim, cara, esse é o ápice de Gatchaman Crowd's Insight, entendeu? Esse é o ápice, velho. Entendeu? Esse medo de você não se sentir integrado na sociedade, ele te impede de evoluir, né? E pra isso, né, você acaba se integrando de qualquer maneira e acaba ouvindo e seguindo tudo que todo mundo diz, sem ter sua personalidade, sem ter sua opinião, sem ter sua reflexão. Então esse medo ele te impede de evoluir. Pense por si mesmo, assim como a Tsubasa pensa por si mesmo. Bom, então é isso, galera, isso que eu queria estar trazendo pra vocês aqui hoje. Muito obrigado por assistirem. E agora, antes de finalizar o vídeo, mais uma coisinha. Eu quero deixar um gameplayzinho de Pokémon aqui pra vocês, né? E depois desse gameplay de Pokémon, a gente tem um especial de Earthbound aí também, bem curtinho, bem curtinho. Se quiser ficar até o final, vou te garantir que tem uns easter eggs aí, tem umas coisas meio sinistras aí que você pode estar descobrindo aqui no vídeo, tá? Esse vídeo tem muitos códigos e muitas coisas interessantes que podem te fazer refletir. Bom, então é isso, galera. Essa parada é necessária por tudo que eu falei aqui no vídeo, né? Essa parada é necessária por causa disso, por causa da reflexão, né? Eu preciso de um momento para poder refletir mais, para poder pensar mais nisso tudo. Então não se preocupem, o canal não vai parar. Eu adoro fazer o canal, eu amo fazer o canal. Então ele não vai parar, mas eu preciso desse tempo para reflexão, tá? Muito obrigado por assistirem e sayonara. Vejo vocês no próximo vídeo e até lá.